E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos a mais uma aulinha aqui, continuando a eletroquímica, né? O encontro anterior, na outra aula, eu falei sobre reações de óxido-redução. Então é importante que você tenha assistido ou você já saiba esse assunto para poder entender legal pilha. Então, o conceito de pilha dentro da eletroquímica consiste numa situação bem simples. Então, eu já havia falado da oxidação e da redução. A oxidação é o fenômeno da perda de elétrons e a redução é o fenômeno do ganho. Eles sempre acontecem juntos. Se alguém perde, o outro tem que ganhar. Então, eles só acontecem simultâneos. Então, imagina que uma espécie química tenha perdido elétrons. Então, esses elétrons vão fluir para a espécie química que vai ganhar. Então, eu tenho um fluxo de elétrons nesse sentido. Se eu conseguir me utilizar desse fluxo de elétrons, eu vou ter aqui uma corrente elétrica. Então, eu posso produzir energia através dessa perda e ganho de elétrons? Sim. Uma pilha como essas que vocês estão vendo na imagem consiste nisso. Tem uma reação química que acontece aqui dentro, onde você tem o fluxo de elétrons de um polo até o outro, que vai fazer os mais diversos equipamentos funcionar. Então, qualquer reação que tem transferência de elétrons espontânea, a gente pode aproveitar esse fluxo de elétrons como uma corrente elétrica. Então, a palavra espontânea e pilha tudo a ver. Uma pilha sempre é um processo espontâneo. Então, que isso daí fique bem claro. Bom, aqui está um esquema geral. Para a gente entender pilha, é isso daqui. Alguém que perde, outro que ganha. Esse fluxo de elétrons que está indo de quem está perdendo para quem está ganhando é a corrente elétrica. Bom, um cientista que construiu uma pilha, né, capaz de a gente aproveitar de uma forma mais adequada, né, já tem alguns séculos atrás, foi o Daniel. Então ele construiu a famosa pilha de Daniel. Ela é baseada no cobre e no zinco. Vocês vão perceber que os metais vão estar sempre presentes nas pilhas. Não quer dizer que obrigatoriamente uma pilha tem que ser construída de uma equação de oxidorredução de metais, mas é porque o metal ele já tem uma capacidade de perder elétrons com facilidade e a sua condutividade que acaba sendo mais prático a utilização dos metais. Então, esse esquema aqui em primeira mão parece ser um pouco confuso, ele tem bastante coisa aqui acontecendo, mas o foco dele é em cima do cobre e em cima dessa plaquinha de zinco. Eu até tenho uma imagem aqui lateral, como é o zinco metálico, olha aquele brilhosão bonito, e aqui o cobre, né, aquele metal presente nos fios, o metal avermelhado. Então, a tendência, de uma forma geral, de um metal, de todos eles, é perder elétron. Então, metais tendem a perder elétron. Agora, imagina, coloquei um cobre ali, de um lado e do outro lado o zinco. A tendência do cobre é perder elétron? Tá, mas tem que ter alguém para pegar esse elétron que ele vai perder. Do outro lado eu tenho o zinco, que também vai ter que ter alguém do outro lado para receber esse elétron que ele está doido para se livrar. Aí o que eu fiz? A gente coloca um fio ligando os dois. Quando você coloca um fio condutor ligando os dois, os elétrons que estão fluindo na estrutura cristalina de um começam a fluir na estrutura cristalina do outro. Então, a ligação metálica tem essa vantagem desse mar de elétrons que flui entre as espécies. O zinco está doido para se livrar dos elétrons dele, o cobre também. Só que nem o zinco, nem o cobre precisam desse elétron. Então, o cobre, na forma metálica, ele já está zerado, ele está perfeito, né? Ele não tem nem onde colocar elétrons, né? Não existe metal negativo. O zinco, por sua vez, também. Ele não tem onde colocar elétron. Então, nenhum dos dois está com essa capacidade imediata de receber o elétron. Agora, perceba que dentro desse recipiente aqui do Becker, onde está o cobre, tem um salzinho aqui dentro, né? É o nitrato de cobre. Podia ser também o sulfato de cobre. O importante é que seja um sal solúvel. É mais comum ser usado o sulfato de cobre. Aqui, no cantinho, embaixo do cobre, tá vendo esse azulzinho aqui? Isso aqui é o íon cobre. O íon cobre 2 tem esse aspecto aqui. Normalmente, o sulfato de cobre tem essa cara, ele é azulzinho. Você joga na água, ele vai ficar ali azulado na água, parecendo uma água com tintura. Mas, na realidade, é esse cobre que dá essa coloração. Aqui dentro, no salzinho, não é o cobre metálico. É o cobre no estado 2+.
é o cobre no estado iônico. Uma coisa é o cobre metálico, a outra coisa é o cobre iônico. Eles são diferentes. Esse aqui é o cobre que perdeu 2 elétrons. Desse outro lado do frasco aqui, também tem uma solução. É zinco, aqui tem o nitrato de zinco. Então, esse zinco aqui, ele está no estado iônico. Uma coisa é o zinco no estado metálico, brilhoso, bonitão. Outra coisa é o zinco no estado iônico. Aqui embaixo eu coloquei o estado dele, né? Parece um sal. Dissolvido na água, ele fica transparente, ele fica incolor, você nem consegue perceber. Mas o íon zinco está ali. Bom, o que vai acontecer então? O zinco metálico doido para se livrar dos elétrons dele, o cobre metálico doido para se livrar. Só que existe uma coisa, pessoal. Cada metal, cada espécie tem uma capacidade para doar esses elétrons. E o zinco, ele tem uma capacidade maior de se livrar desses elétrons que o cobre. Então, o zinco acaba mandando os elétrons dele para o cobre. Esse cobre aqui não tem o que fazer. Só que o elétron ele vai fluir por toda essa plaquinha. Quando ele entrar em contato com essa solução aqui embaixo, eu tenho essa espécie aqui, ó, o cobre 2+, que está faltando justamente elétron. Então, essa espécie que está na água, ela vai pegar esses 2 elétrons que estão sendo ofertados aqui e vai se transformar no cobre metálico. E ele começa agora a se transformar desse cobre azulzinho para esse cobre aqui avermelhado e começa a depositar nessa plaquinha. Aqui tem um desenho uma foto bem interessante, né? Você pode ver que ela está mais gordinha aqui esse eletrodozinho de cobre, né? Então é o cobre esse cobre aqui está formando um monte de bolinha. Isso aqui é cobre metálico que estava na solução. O cobre estava na forma iônica, pega esses elétrons e deposita aqui. Isso, a tendência, conforme isso aqui for funcionando, é essa plaquinha aqui engordando. Do outro lado, eu tenho o zinco na forma metálica que está perdendo o elétron. Enquanto o zinco está na forma metálica, ele está assim, brilhoso, bonitão. Mas quando ele perde esse elétron, ele passa a se transformar no íon zinco. E esse íon zinco ele dissolve na água. Então, conforme isso aqui vai funcionando, essa plaquinha aqui ela vai ficando magrinha, ela vai diminuindo. Olha aqui, ó, ela vai sendo corroída. Aqui o desenho está perfeito, essa imagem é linda. Então, a gente percebe o zinco que perdeu massa. Essa massa de zinco foi parar na solução. Então, agora a reação está acontecendo. Esse zinco está mandando o elétron dele, esse cobre aqui da solução embaixo está pegando esse elétron e engordando essa plaquinha. Então, a gente já tem aqui a pilha funcionando. O fluxo de elétrons migrando do zinco para o cobre e eu aproveitando, aqui tem um voltímetro, se eu colocasse uma lâmpada aqui eu poderia acender, né? E, por exemplo, essa pilha está dando 1,10 volts nessas condições aqui. Só isso então? A pilha é só isso? Óbvio, vocês não são cegos, estão vendo essa pontezinha aqui no meio, chamado de ponte salina. O que essa ponte salina está fazendo? Essa ponte salina, geralmente, ela é um tubo de vidro, que ele é preenchido com gel ou algodão, e a gente coloca normalmente cloreto de potássio aqui dentro. Para que serve isso, gente? Serve para o seguinte, essa plaquinha de zinco, quando ela vai dando essa emagrecida, brota esse zinco 2+ aqui. Então, aparece uma espécie positiva aqui dentro. E eu acabo desbalanceando essa solução. Ela estava equilibradinha lá com o nitrato, o zinco, mas eu começo a colocar mais positivo do que o original. E desse outro lado, o positivo que tinha aqui, ele se transformou em cobre zerado. Então, desapareceu um positivo desse lado. O que está acontecendo? O potássio que está desse lado, né, e esse cloro começam a compensar os dois lados. Para cá, quando um positivo aparecer, vai começar a migrar esse cloro negativo para poder estabilizar. E desse outro lado, à medida que for desaparecendo esse cobre 2+, vai caindo potássio aqui dentro. Então a ponte salina, né, ela dá a impressão que ela vai ficar fornecendo íons, mas o objetivo dela é ficar compensando, colocando carga negativa desse lado e compensando carga positiva desse outro lado, simplesmente para isso aqui funcionar. Pronto, a gente tem um esquema aqui de pilha. De um lado aqui do cobre está acontecendo a redução, que está ganhando elétron, e desse outro lado aqui está acontecendo a oxidação. Aí vem dois nomes importantes. O local que está acontecendo a redução é chamado de cátodo, ou catodo, como alguns chamam. Eu, particularmente, vocês vão ver que eu vou falar catodo toda hora.
Eu sei que tem um acento, tá? Mas eu falo catodo por conta de muitos professores que eu tive muito bons e todos eles falavam assim, pessoal das antigas. Acabei guardando isso. E aqui o ânodo ou anodo, como muita gente fala também. Então o que acontece? O anodo é o local onde está acontecendo a oxidação. E o catodo é o local onde está acontecendo a redução. Beleza? Sempre assim, em qualquer processo, esses são os nomezinhos dos locais onde vão acontecer a redução e a oxidação. No catodo, na pilha, é sempre o polo positivo e o anodo o polo negativo. Tá aqui. O elétron ele é negativo, então ele migra para o polo positivo. Essa é a justificativa. Então, vira e mexe, isso é perguntado em questões para vocês aqui em cima mesmo. Quem é na pilha? Qual dos dois coloca os metais? Quem vai ser o catodo? Aí você vai detectar quem sofreu a redução. Ou quem é o polo positivo? Vai ser justamente no catodo. Então aqui já tem muita coisa teórica que está acontecendo só na pilha de Daniell. Tudo bem? Essa pilha que a gente tem em casa, que tem imagem lá, essas pilhas aqui no cantinho, elas já são a pilha de Leclanché. Ela já funciona de uma maneira diferente, de uma maneira mais, vamos dizer assim, não tem líquidos para estar vazando ali, então você tem funciona com grafite, com gel. Essas pilhas de Leclanché, normalmente elas são baseadas em zinco e manganês. A pilha comum, normalmente, ela é zinco carbono, onde você tem um manganês ali, e a alcalina, ela vai ter um manganês indo para um outro tipo de situação. É uma construção um pouquinho melhor, onde você vai ter uma quantidade de energia diferenciada. Mas o princípio é o mesmo. Dentro da pilha você vai ter uma espécie que sofre oxidação, no caso o zinco sofre oxidação, tanto na comum quanto na alcalina, e o manganês acaba sofrendo a redução. Aqui ele passa de manganês 4 para manganês 3, aqui de manganês 2 para manganês 4 para manganês 2. Mas a ideia é a mesma, tá? Reações de oxidação e redução acontecendo ali dentro. Há um tempo atrás começou a se popularizar vídeos onde pessoas pegavam laranjas, limão, uma fruta mais cítrica, estavam acendendo lâmpadas. Eles falam, nossa, aqui ó, a laranja está fornecendo energia. Todos esses experimentos estão rodando aí, que você procurar no YouTube, você vai achar um monte. Pode reparar que todos eles o cara usa um objeto de cobre, zinco, cobre, ferro. Ele vai usar uns metais, gente. A grande jogada aí não é a laranja, não é o limão. Na realidade, são os metais que ele está enfiando nesses, ou seja, numa fruta ali ou numa outra coisa diferenciada, para poder gerar energia. Então, ele está forçando a oxidação desses materiais aqui. Tudo bem? Então, não é nada de magia na laranja, no limão, não. Pode observar que em todos eles estão usando objeto de cobre, com moeda. Tem uma experiência maravilhosa lá no Manual do Mundo, onde o cara faz uma pilha com uma forminha de gelo. Vale a pena procurar. Bom, um pouquinho mais da parte técnica, para a gente entender aquela pilha ali. Isso aqui vai ser muito comum em questões. É uma tabela de potencial. Já vou avisando, não precisa decorar isso não, tá? Senão a pessoa já fica desesperada. O que aconteceu lá na pilha de Daniell, por exemplo? Bom, a pilha de Daniell é uma pilha de cobre e zinco. Vamos procurar aqui o cobre e o zinco. Ponteiro, vou pegar um marca-texto aqui, ó. O cobre está aqui, a reaçãozinha do cobre. E a do zinco está aqui em cima. Aqui, o cidadão mostrou pra gente como normalmente vem. Todas essas reaçõezinhas aqui estão ganhando elétron. Então, todas essas reações que foram mostradas a vocês aqui são reações de redução. Aí você fala, ué, Rafael, só redução? Calma aí. Então, todas essas reações, o cara está ganhando um elétron, ó, o elétron está desse lado, então são reações de redução. E normalmente são assim que elas são apresentadas a vocês. Então, vamos separar aqui a do cobre. A do cobre está avisando isso aqui, ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, se transformando no cobre 0. Do zinco, zinco 2+, mais 2 elétrons, se transformando no zinco 0. As duas são de redução. Então, se eu olhar aqui a do cobre, eu estou olhando que o potencial de redução dele é 0,34 volts. Primeiro papo, a gente vai chamar isso aqui de semi-reação. Por quê? Porque nenhuma delas acontece sozinha. Então, essa reação aqui do cobre vai acontecer sozinha? Lembra que eu falei lá atrás? Como que pode alguém só ganhar elétron?
Não pode. Se alguém está ganhando, alguém vai ter que perder. Por isso que essas reações são chamadas de semi, porque nenhuma delas acontece sozinha. Eu preciso de no mínimo duas. Então aqui o potencial de redução do cobre é 0,34. O do zinco está 0 menos 0,76 volts. Então eu tenho os dois potenciais. Aí você falou, Rafael, eu só vou trabalhar com equação de redução, de oxidação. Ah, mas eu quero oxidação, como é que eu vou ter? Muito simples. Se você tem uma, necessariamente você tem a outra. Então aqui é de redução, né? Então aqui são as reações de redução. Cadê as reações de oxidação? Vamos fazer a do cobre, é só inverter, ó. Cobre 0, cobre 2 mais, mais 2 elétrons. Olha o que eu fiz. Eu peguei essa reação aqui e inverti, ó. Coloquei o cobre desse lado e o cobre 2 mais e os 2 elétrons do outro lado. Agora é uma potencial de oxidação. Aí você, ué, e o valor? Bom, o valor você pode pegar aqui, ó, oxidação menos 0,34. Só que normalmente não vão fornecer para vocês esse pedaço. Normalmente te dá só esses dois pedacinhos, essas duas colunas aqui. Gente, olha como é que é fácil. Se o do cobre de redução é 0,34, de oxidação basta você trocar o sinal. Acabou. Está resolvido. Ah, e como é que seria a oxidação do zinco? A oxidação do zinco... Opa, peraí, errei. Vamos apagar. Tira esse 2 daqui. Vamos voltar para a canetinha. O zinco, 0, zinco metálico, se transformando em zinco 2+, liberando 2 elétrons, tem qual potencial de oxidação? Não vou nem olhar para lá. Vou olhar só para cá, ó. O zinco, quando ele ganha, é menos 0,76. Então, quando ele perde, mais 0,76. Pronto. Então, se eu tenho a redução, obrigatoriamente eu tenho oxidação. Para que vai servir essa tabela? Para muitas coisas. A primeira é o seguinte. Lembra, quando eu estava explicando aqui a pilha de Daniell, que eu falei o seguinte. O zinco tem uma capacidade maior de perder que o cobre. Volta para lá. Agora a gente pode explicar isso tecnicamente. Olha aqui. Aqui embaixo é oxidação. Aqui é perda. Quem tem o maior valor? Não é o zinco? Então, por isso que o zinco tem uma capacidade para perder maior do que o cobre. Posso ter um raciocínio contrário? Posso. Quem tem a maior capacidade, então, para ganhar elétrons? Se eu olhar aqui, o cobre é mais 0,34. O zinco é menos, então esse valor é maior. Por isso que o cobre tem uma capacidade maior. Quem tiver a maior capacidade de ganhar, vai ter a menor capacidade de perder e vice-versa. Então, esse potencial serve para isso. Então, por exemplo, aqui, ó, o ouro, para ele perder, a capacidade dele é menos 1,5, porque o ouro dificilmente perde o elétron. Se eu comparar, por exemplo, aqui com... Vamos pegar o ferro para perder é mais 0,44. A gente sabe que o ferro oxida com uma certa facilidade. Então, inicialmente, os potenciais servem para isso. Bom, se eu pegar, então... eu preciso montar uma pilha. Como é que eu monto uma pilha? Então, ali a pilha de Daniell, para a gente saber todas aquelas condições, como é que a gente faz? Bom, vai ser dado para vocês normalmente a redução, aí vai te entregar isso aqui, ó, 2 elétrons, cobre 0, com potencial de redução de mais 0,34 volts. O zinco, que é da pilha de Daniell ainda, ganhando 2 elétrons, tem um potencial de redução de menos 0,76 volts. Como que a gente calcula, como é que a gente monta uma pilha? Então, primeiro é o seguinte, você vai olhar para as duas e percebe, ó, aqui é capacidade para se reduzir. Já pensa assim, porque todas as questões, na maioria das vezes, virão assim. O cobre tem uma capacidade para se reduzir maior que a do zinco. Então, é o cobre que reduz e o zinco vai se oxidar. Então, eu vou esquecer essa reação e vou pegar a reação dele se oxidando. Então, ó, como é que ficaria então a pilha? O zinco se oxidando é zinco, o zinco 0, esse 0 aqui é opcional, você bota se você quiser. Transformando-se em zinco 2+, mais 2 elétrons, com um potencial de mais 0,76. Aí você fala assim, Rafael, mas aqui está menos. Mas eu inverti, porque aqui agora ele está oxidando.
E o cobre, como ele venceu, ele fica intacto. Cobre 2+, mais 2 elétrons, transformando-se no cobre 0. Potencial de redução dele é o mesmo, mais 0,34 volts. O que eu faço agora? Vamos somar essas duas reações. Deixa eu mudar a cor aqui. Como que eu somo essas duas reações? Esse cara aqui, ele está mandando embora 2 elétrons e esse está pegando. A grande dica é o seguinte, o que está em lado oposto você corta. Então, corta esses 2 elétrons aqui. Eu estou percebendo, então, que vai ficar o zinco, 0, mais o cobre 2+, setinho. Botei tudo que estava desse lado aqui. Do outro lado, então, ficou zinco 2+, mais o cobre metálico. Então, tá lá a minha reaçãozinha completa. Isso aqui é o chamado reação global. É o que aconteceu na pilha de Daniel. E o potencial da pilha? A gente vai chamar de ΔE da pilha. Também pode ser chamado de força eletromotriz ou diferença de potencial. As questões podem perguntar, é tudo a mesma coisa, gente. Bom, como aqui eu já tenho oxidação e redução na mão, é só somar os dois e acabou. 0,76 com 0,34 vai dar 1,10 volts. E eu calculei o potencial da minha pilha com a equação global aqui. Pronto. Montei a minha pilha. Isso que se chama montar a pilha. Ah, e se ele tivesse perguntado, foi a mesma coisa. Dica. Se a pilha é um processo espontâneo, esse valor aqui sempre será positivo. Se você acabou de calcular uma pilha e deu negativo, você errou. Pode ir voltando. Ah, Rafael, mas aí se eu não quiser calcular, montar essa pilha inteira aqui, eu estou afim só de saber o ΔE. Aí você usa essa outra parte aqui de baixo, fica muito mais fácil. Você tem os dois potenciais de redução. Como é que você calcula? Pega o maior deles, o maior é o 0,34, e diminui pelo menor. Quem é o menor? Menos 0,76. Então, o potencial vai ficar mais 0,34, menos com menos deu mais, 0,76. O potencial da minha pilha ficou 1,10 volts. Olha lá, mesma coisa. Se eu quiser saber só o potencial, como algumas questões pedem, é assim que você calcula. Pega o maior, diminui do menor, acabou. Você precisa montar a equação da pilha inteira. É assim, desse jeito que você vai fazer. Tudo bem? Toma cuidado, que podem ser feitas algumas perguntinhas técnicas, como o zinco aqui, ele sofreu a oxidação. Se ele sofreu oxidação, aqui é o anodo, ou ânodo. Se o cobre ganhou elétron e sofreu redução, aqui é o cátodo. Se aqui é o ânodo, aqui é o polo negativo. O cátodo da pilha é sempre o positivo, tá bom? Então o cara pode perguntar numa questão, qual espécie que é o cátodo? Quem é o polo positivo? Então uma vez que você já detectou quem oxidou, ou seja, quem perdeu, quem reduziu, ou seja, quem ganhou, já consegue obter essas informações também. Então fica muito esperto com relação a isso, porque isso aqui não tem grandes dificuldades, tudo bem? Aqui eu vou colocar a sugestão de uma outra pilha. Vamos pegar uma pilha de ferro. O potencial do ferro, redução, é menos 0,44 volts. E vamos fazer do alumínio. Ferro com alumínio, dá para fazer uma pilha dessa? Vamos verificar. Vamos pegar o potencial lá na tabela do alumínio. Então, se eu olhar aqui, ó, o alumínio, ó, menos 1,66. Então, volta aqui, ó. Isso aqui é o clássico de uma questão. Alguém vai perguntar para vocês. Bom, preciso montar a pilha inteira? Se você quer calcular só o potencial, pode pegar isso aqui e já ser feliz, que vai dar tudo certo. Ah, não, Rafael, eu quero montar a pilha inteira ali, porque eu sou uma pessoa que fico desconfiado. Não tem problema. Então, vamos montar a pilha inteira. Agora, quem vence a redução? Aqui eu te entreguei os dois... Opa! Minha caneta parou de funcionar. Só um momentinho. Pronto, vai voltar.
Então, se eu olhar para os dois aqui, os dois potenciais, o ferro tem um potencial de menos 0,44 para ganhar, o alumínio tem um potencial de menos 1,66 para ganhar. Então, o ferro ele tem um potencial maior que do alumínio. Então, isso não tem outro jeito de explicar. Então, ele venceu porque ele simplesmente ele é o maior valor. E acabou. Bom, e pra gente continuar aqui, vou precisar do seguinte. O ferro, ele é o cara que venceu. Então, vamos colocar direitinho aqui. Vencedor, separado, 2 mais, 2 elétrons igualzinho. Quem vence, potencial de redução dele, menos 0,44. Deixa quieto. O alumínio, por sua vez, perdeu. Então, vou ter que inverter. O alumínio 0, que estava desse lado, ele vai vir para frente agora. E do outro lado vai ficar o alumínio 3 mais, 3 elétrons. O potencial agora de oxidação vai ser mais 1,66 volts. Olha o que aconteceu. Então, basta eu somar essas duas reações. Só que o seguinte, no exemplo anterior, o número de elétrons batia, esse aqui é diferente. Quando acontecer isso, não precisa estressar muito não, você vai ajustar só as equações. Vou mudar a cor aqui, botar um verde. Aqui tem 2, aqui tem 3, vai ter que ter o mesmo número. Então, eu vou pegar essa equação, vou multiplicar por 3, aí aqui vai virar 6 e aqui vai virar 3. Isso aqui você não mexe. Esse valor padrão aqui ele é baseado na solução 1 mol por litro. Então, você deixa isso quieto, que é a grande dúvida da galera. Nunca mexe nisso aqui. Agora, aqui, para poder ter 6 elétrons, vou multiplicar por 2. Por que eu fiz isso? Para o número de elétrons bater. Em cima eu tive que multiplicar por 3 e embaixo tive que multiplicar por 2. Sendo que esse valor você não mexe, só na reaçãozinha. Agora, na hora de cortar, deixa eu trocar de cor aqui. Agora ficou tranquilo. Cortei aqui com esses elétrons. Então, vão ficar 2 alumínios, mais 3 ferros. Ferro 2 mais, dando 2 íons alumínio. Opa, deixa esse mais aqui ficar em evidência. E 3 ferros, pronto. Tá pronta a equação. Qual vai ser o ΔE? Gente, quando já tiver redução e oxidação, só somar. Acabou. Então, vai dar positivo 1,22 volts. Então, a diferença que dá aqui 1,22, mas eu vi que eu estou no caminho certo porque deu positivo. Ah, mas se eu não tivesse feito nada disso aqui, você podia ter feito utilizando isso aqui, que ia dar super certo, tá bom? De cima foi onde aconteceu a redução, embaixo a oxidação, logo aqui é o anodo e aqui é o cátodo. Tranquilo? Aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo no alumínio. Então, esse tipo de questão é muito comum e ela é bem tranquila, fácil de matar. Estudo da corrosão. Para a gente entender que pilha não é só fornecimento de corrente elétrica, envolve outros detalhes. Então, eu coloquei exemplo aqui o ferro e o zinco, coloquei até imagens reais, o ferro no estado dele brilhosão, bonitão, e o zinco em seu estado também metálico. Se eu colocar os dois em cima de uma mesa, o próprio oxigênio do ar vai causar corrosão, tanto do ferro quanto do zinco. O zinco fica branco, o ferro, a corrosão, todo mundo conhece essa coloração aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, e se eu pegar um fiozinho e ligar o fiozinho no ferro e no zinco, fechando o contato? A partir do momento que eu fecho o contato entre os dois, os elétrons num metal, nessa forma aqui brilhosa, na forma metálica, eles fluem por toda a extensão. Quando eu liguei um fio no outro, o elétron que está aqui no ferro, daqui a pouco está aqui no zinco. E o oxigênio está lá, em volta, doido para pegar os elétrons deles. O que vai ocorrer, pessoal? O oxigênio, ele vai começar a arrancar os elétrons dos metais, isso é óbvio, os metais vão permitir isso, só que um desses dois metais tem capacidade diferente do outro de perder o elétron. Dá para olhar pelo potencial de oxidação que do zinco é maior, ou seja, o zinco dificilmente ganha comparado ao ferro,
mas na hora de perder ele é melhor. Então ele perde melhor os seus elétrons que o ferro. Então o que vai acontecer? Vai chegar um oxigênio aqui, vai roubar o elétron do zinco e vai começar a formar o óxido, vai formar uma oxidação branca aqui no zinco, como é de costume. Quando chegar um oxigênio aqui e arrancar um elétron do ferro, imediatamente o zinco vai começar a repor esses elétrons que o ferro está perdendo e não vai deixar ele sofrer oxidação. Então, o ferro só vai sofrer oxidação quando o zinco estiver completamente oxidado, porque eles estão ligados. Se eu cortar esse fio, não, eles vão se oxidar igualmente. Mas se eles estiverem conectados, adeus, né? Se estiver conectado, só o zinco vai sofrer oxidação. E isso pode ser muito útil para a gente. Como? Gente, olha o tamanho de um navio desse tipo aqui. O casco dele é de ferro. Aí, esse aqui já está, obviamente, já está em condição deplorável, né? Pode-se fazer muitas coisas, como pintar o metal, só que o ambiente marítimo ele é muito agressivo. E fazer uma manutenção no casco desse aqui é muito difícil. Então, o que normalmente é feito? Olha esse aqui, ó. São colocados mini pedacinhos de outro metal, normalmente zinco ou magnésio. O zinco é um metal que perde elétron com facilidade quando comparado ao ferro. Então, quando ocorrer a oxidação do casco inteiro, quem vai oxidar vai ser só o zinco. Então, o que ocorre? Quando esse zinco estiver bem desgastado, o técnico vai lá e troca só quem sofreu o desgaste. O casco do navio vai ficar intacto, o nome disso é anodo de sacrifício. Você está utilizando uma outra espécie para sofrer oxidação no lugar daquela que você quer proteger. Antigamente isso era muito comum em tubos de ferro. Então o cara colocava lá um magnésio, um objeto de magnésio preso no tubo, para que o magnésio sofresse a oxidação no lugar do ferro, porque fazer uma manutenção, o negócio está enterrado, é muito complicado. Então o anodo de sacrifício é isso, é você propositalmente colocar um metal que vai sofrer no lugar dele. Isso é muito comum para peças, para até motores de barcos pequenos vai funcionar. Então imagina que eu quero proteger esse ferro. Eu vou prender ao ferro um metal que seja mais fraco do que ele. Não adianta eu pegar aqui e botar prata. A prata é mais forte que o ferro. Então quem pode proteger o ferro? Qualquer metal que seja mais fraco que ele. Tudo bem? Espero que tenha sido claro. Então, um abraço e até a próxima. Tchau.